meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo Instituto LivreNet. Hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios a professora Zélia Luísa Pierre Donat, que é mestre e doutora em Direito pela PUC, pós-doutora pela Complutense de Madrid e é professora da graduação e pós-graduação no Mackenzie, e também procuradora regional da República. A temática da qual a professora vai tratar é Seguridade Social no contexto da Constituição Federal de 88. Professora Zélia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, dizer que é uma alegria poder falar com esses meios, com esses novos meios de comunicação. Há 20 anos atrás, nós não pensávamos nessa possibilidade. Então, é a tecnologia servindo para a democratização do conhecimento. Por isso, eu quero, inicialmente, parabenizar os organizadores, dizer da importância disso, principalmente para aquele que mora no interior do país, que não tem acesso, muitas vezes, a determinados professores, e essas novas tecnologias têm permitido isso. Feitas essas considerações, eu gostaria de dizer que abordar a Seguridade Social no contexto da Constituição de 88 é uma obrigação para aqueles professores que veem a Seguridade Social como um sistema. Eu estava ontem assistindo o julgamento de um recurso extraordinário relacionado à assistência social, e eu percebia que, mesmo entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, mesmo entre a vice-procuradora-geral da República, que falou nesse julgamento, a gente percebe um desconhecimento em relação ao sistema de seguridade social. Por isso, quando me convidaram para tratar sobre algum tema, eu entendi que falar sobre o sistema de seguridade social era uma necessidade. E o que significa a Seguridade Social no contexto da Constituição de 88? E por isso é importante mencionar no contexto da Constituição de 88. Significa um conjunto de proteção que envolve 3 direitos fundamentais: o direito à saúde, o direito à previdência e o direito à assistência social. Esse conjunto de direitos, e que a Constituição chamou de Seguridade Social, porque se ela não quisesse que nós víssemos dentro de um sistema, ela não teria criado um nome diferente. Bastava dizer direito à saúde, direito à assistência, direito à previdência, como fez a partir do artigo 205 em relação à educação, separou. Entretanto, a Constituição, ela uniu esses 3 direitos sociais e chamou de Seguridade Social. Então, nós, brasileiros, quando ouvirmos o termo Seguridade Social, nós sabemos que é um conjunto de proteção. Não é o mesmo que ocorre, por exemplo, para os países de língua espanhola, que utilizam o termo Seguridade Social, muito mais como sinônimo de previdência social ou, no máximo, como sinônimo de previdência e assistência social. Inclusive, na Espanha, se utiliza o termo Seguridade Social contributiva e Seguridade Social não contributiva. Então, é um outro contexto, por isso que na Constituição de 88, e para nós brasileiros, Seguridade Social abrange esses 3 direitos, e esses 3 direitos, eles têm preceitos comuns. Nós temos os princípios arrolados no artigo 194 e no artigo 195, caput, parágrafo 5º, que se aplicam aos 3 direitos. Também em relação ao custeio da Seguridade Social, o financiamento, que está no artigo 195, ele se aplica à previdência, saúde e assistência. E eu tenho percebido que nas ações judiciais, e mesmo nos artigos sobre as diferentes áreas, um certo isolamento. Então, nós percebemos, por exemplo, que quando se fala em saúde, se esquece totalmente os preceitos desses 2 artigos que eu comentei, 194 e 195. Pensa-se ou passa-se a considerar a saúde a partir do artigo 196. Só que o artigo 196 ele trata especificamente da saúde. E os artigos 194 e 195 dos 3 direitos. Eu costumo dizer, fazendo uma analogia, que o artigo 194 e 195 trata de frutas. Então, nós vamos falar das características das frutas.
E depois, a partir do 196 fala da laranja, a partir do artigo 200 vai falar da banana e a partir do artigo 203 vai falar da uva. Então, é lógico que a laranja, a banana e a uva têm características diferentes, mas todas elas têm as características das frutas. Por isso que o artigo 194, 195, nós temos que aplicar a laranja, a banana e a uva. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de falar das frutas. Eu gostaria de falar daqueles preceitos que se aplicam a todas as áreas da Seguridade Social. Qual o objetivo da Seguridade Social? O objetivo da Seguridade Social é proteger todos em todas as situações de necessidade. Então, a ideia de Seguridade Social que surgiu em 1942 com o Plano Beveridge na Inglaterra é esta ideia, a ideia de libertar as pessoas das necessidades. Para isso, desde Beveridge, lá em 1942, quando apresentou o relatório, ele disse que, para que fosse possível, para efetivar essa liberação de todas as necessidades, haveria um conjunto de proteção. Esse conjunto de proteção, que ele denominou Seguridade Social, era composto por seguro social, por assistência nacional, por saúde para todos e ainda por um seguro voluntário. Esse conjunto Beveridge chamou de Seguridade Social e que a nossa Constituição, de certa forma, é um retrato. Claro que mais de 40 anos depois, 46 anos depois, inclusive adaptando ao contexto brasileiro. Porque esse conjunto que visa proteger a todos, ele é dividido, segundo o meu entendimento, em duas faces. Em uma das faces da Seguridade Social, nós temos a saúde. E a partir da Constituição de 88, saúde não só para os trabalhadores, porque até a Constituição de 88, a saúde pública era dirigida essencialmente para os trabalhadores e seus dependentes. Com a Constituição de 88, assim como Beveridge propôs lá da Inglaterra, em 1942, a ideia qual é? A ideia é conceder saúde, acesso à saúde, assistência à saúde a toda a população e não mais aos trabalhadores e seus dependentes. A Constituição de 88, ela agasalhou essa ideia, teve todo um contexto de transição, todo um movimento para isso, e a Constituição de 88 diz: saúde é direito de todos. Então, não mais só dos trabalhadores e seus dependentes. E do outro lado, eu dizia que a Seguridade Social tem duas faces. Do outro lado, nós temos o quê? Nós temos a concessão de recursos, quando esses recursos não podem ser obtidos pelo esforço próprio. Esta concessão de recurso, ela se dá de duas formas. A primeira forma é pela Previdência Social e que Beveridge chamou de seguro social. A Previdência Social, ela tem por objetivo manter o mesmo nível de vida do trabalhador. A ideia de previdência é exatamente essa. A ideia de previdência é que o trabalhador, enquanto ele tem capacidade laboral, ele vai exercer uma atividade, vai ser remunerado e parte dessa remuneração vai para o seu projeto de futuro, ele vai para a sua proteção no futuro. Exatamente isso que Beveridge propôs, que já veio lá da Alemanha em 1883, o seguro social, que é, nas situações de incapacidade, nós vamos ter um benefício que substitui os rendimentos do trabalho. Só que esse benefício, ele é pensado, ele é previsto com antecedência, pré-vedere, previdência social. Então, a ideia de previdência social, no Brasil e na grande parte dos países, é que ela é profissional contributiva, justamente porque é para o trabalhador e ela, antes da concessão de um benefício, exige o cumprimento de um dever, que é o pagamento das contribuições. Então, como eu disse antes, o objetivo é manutenção do nível de vida. A assistência, não. A assistência é diferente. O objetivo da assistência, assim como era lá na Inglaterra, em 1942, o objetivo da assistência social é retirar a pessoa da miserabilidade. Inclusive, a ideia de assistência social é subsidiária. Por quê? Porque se busca que todo brasileiro exerça uma atividade remunerada,
Tanto que a Constituição diz a busca do pleno emprego. Então, nós vamos buscar, a sociedade, a economia, as regras vão buscar que todo o brasileiro tenha um trabalho e assim ele vai, enquanto remunerado por esse trabalho, enquanto exerce essa atividade, ele vai contribuir para a Previdência e depois, quando diante da incapacidade laboral, vai ter um benefício que substitui seus rendimentos. Agora, isso é um ideal, que todos sejam trabalhadores, que todos contribuam para a Previdência. Mas enquanto esse ideal não se realiza, e para aqueles que não exercem atividade remunerada e que não contribuem para a Previdência, nós temos uma proteção assistencial que visa retirar a pessoa da miserabilidade. Enquanto a Previdência visa manter o nível de vida do trabalhador, a assistência ao contrário, a assistência retira a pessoa da miserabilidade. E na medida em que retira a pessoa da miserabilidade, concede o mínimo existencial. Então, os objetivos da Previdência e da assistência são totalmente diversos. E a Constituição de 88, ela criou eu diria que deu um grande passo rumo à proteção dos idosos. Tanto que o Brasil hoje é um dos países que mais protege o idoso, porque ela concedeu um benefício não contributivo, por isso de assistência social. A Previdência, como eu dizia, ela exige contribuição, tenho que cumprir um dever. Assistência social, a Constituição diz, independe de contribuição, justamente por quê? Porque ela retira a pessoa da miserabilidade. E é lógico que aquela pessoa não teria condições de contribuir com antecedência. Então, essa assistência social, que ela visa conceder o mínimo existencial, eu dizia há pouco que com a Constituição de 88 se estabeleceu um direito subjetivo aos idosos e às pessoas com deficiências a receber um salário mínimo. E aí a Constituição diz que quem vai estabelecer os requisitos para a concessão desse benefício ao idoso e ao deficiente é a lei, porque a Constituição diz nos termos definidos em lei. Só que nós temos outros benefícios assistenciais, nós temos o Bolsa Família, por exemplo, porque nos outros incisos 203 fala de proteção à criança e adolescente carente. Qual é a proteção que é dada ao adolescente e à criança carente? O Bolsa Família. Então, hoje nós temos, e a assistência não se resume a isso, mas eu diria que, agora, ao menos inicialmente, nós temos dois grandes benefícios assistenciais, que é o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Eu mencionava no início que ontem estava assistindo o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o benefício do LOAS, justamente esse benefício para o idoso e o deficiente. E me impressionava, nos dois votos dos ministros, e assim como na manifestação do Ministério Público Federal, como é vista a assistência social. A assistência social, dentro do conjunto de proteção, ela é vista como subsidiária à Previdência. E ela tem por objetivo conceder o mínimo existencial, retirar a pessoa da miserabilidade. Então é importante que nós tenhamos esse conjunto de proteção. De um lado, saúde para todos. E do outro lado, a concessão de recursos pela via da Previdência para aqueles que contribuíram e pela via da assistência para aqueles que não contribuíram e não têm condições de exercer atividade remunerada. Por isso que nós falamos em proteção ao idoso, à pessoa com deficiência, à criança e ao adolescente carente. Por quê? Porque fora da criança e do adolescente carente e da pessoa com deficiência que não pode exercer atividade, para aquela que não pode e para o idoso que já não tem mais capacidade laboral, nós vamos ter a proteção assistencial. Esse conjunto de proteção, ele tem sete princípios elencados no parágrafo único do artigo 194 e mais 2 no 195. Esses princípios de seguridade social, que eu vou abordar na segunda parte, esses princípios, eles se aplicam à saúde, à previdência e à assistência, porque eles são característica das frutas. E ainda o custeio disso, porque é muito interessante nós garantir saúde para todos, garantirmos previdência para aquele que contribuiu previamente, garantir assistência para as crianças e adolescentes carentes, os idosos, as pessoas com deficiência, mas nós temos que saber quem vai pagar a conta. Eu costumo dizer que se eu saio para o jantar e se eu não pago conta, alguém pagou essa conta.
a economia privada e a economia do país, do estado e do município, eu posso dizer que tem os mesmos parâmetros, no sentido de que, se eu posso comprar aquilo que está dentro do meu orçamento, nós também temos que pensar que o Estado brasileiro vai conceder aquilo que tem condições de conceder. E nós vamos verificar no próximo bloco, justamente que nós temos princípios que tratam exatamente disso, que é o princípio da seletividade, distributividade e o princípio do custeio prévio. Então, são essas considerações para esse primeiro bloco, para nós sabermos que dentro da Constituição de 88, eu tenho um conjunto de proteção. Esse conjunto de proteção se chama Seguridade Social e é composto por saúde, previdência e assistência. No próximo bloco, então, nós vamos tratar dos princípios que são aplicados a todas essas sub-áreas da Seguridade Social e no último bloco, então, falar do custeio, né, para nós sabermos o que é possível conceder diante desse quadro de proteção instituído pela Constituição de 88.